ao vivo agora conosco aqui no Jornal Gente. Quem vai conversar com o nosso ouvinte na Rádio Bandeirantes, o assinante do Band News TV, é o presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier Lins. Max, bom dia. Muito obrigada por falar conosco aqui no Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Uma satisfação estar aqui com você, Pedro e Cláudio. Muito obrigada. E a gente tem muita coisa para perguntar para a empresa, é claro, Max. E aí eu vou começar com a pergunta básica, que acho que é a que passa pela cabeça de todo mundo. Por que tanta demora no restabelecimento da energia depois da ventania e da interrupção de sexta-feira? Thaís, qual é o status nesse momento, às 7 horas da manhã? Vou passar uma posição das 7 horas da manhã. Nós tivemos na sexta-feira à noite um evento climático de grandes proporções, uma tempestade que varreu todo o estado de São Paulo, 400 quilômetros de extensão essa tempestade, e com ventos que os institutos de meteorologia previam chegar com no máximo 55 quilômetros por hora de velocidade, entraram com 103, 105 quilômetros por hora. Isso é devastador sobre uma rede elétrica aérea, sobretudo uma rede elétrica que convive majoritariamente aérea, que convive com a vegetação urbana exuberante. O município de São Paulo e toda a região metropolitana é muito arborizado. Só a cobertura vegetal do município de São Paulo tem 54% de cobertura vegetal. Né? Então, isso tem uma influência. Quando venta muito, os galhos caem, árvores caem, objetos caem. 95% das ocorrências sobre a nossa rede na sexta-feira à noite, em função desse evento, foi oriundo da vegetação. Naquele momento, em função desse grave dano que impactou a rede, 2 milhões e 100 mil clientes ficaram sem energia. Exatamente naquele momento, nós tínhamos 300 turmas em campo, que é compatível com a expectativa de chuvas. E nós, diante de uma situação absolutamente atípica e não prevista pelo Instituto de Meteorologia, nós tivemos que muito rapidamente triplicar e saímos ainda na noite da sexta-feira, de 300 equipes para 900 equipes. A partir disso, fomos evoluindo e hoje, às 7 horas da manhã, tínhamos 14 mil clientes, 14 mil unidades consumidoras sem energia. Isso representa 0,7% do contingente original, dos 2 milhões e 100 mil clientes que originalmente na sexta-feira ficaram sem energia. Então, se você for considerar nesses 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça-feira, nós temos aí uma recuperação muito forte, em função de todo esse contingenciamento que nós colocamos em campo, todo esse esforço colocado em campo. Nesse momento, são 1.200 equipes em campo, trouxemos equipes de outras áreas de concessão nossas, do interior do Rio de Janeiro, do Ceará, exatamente para reforçar. Temos 1.200 equipes trabalhando diuturnamente, 24 horas por dia nesse sentido. Esses 14 mil, evidentemente, que apesar de ser apenas 0,7% do contingente original, nós sabemos do transtorno que isso causa a quem está sem energia na vida cotidiana. O transtorno é enorme, porque não falta apenas energia. Quando falta energia, não tem água. Quando falta energia, não tem a tomada para carregar o celular. Então, você cria uma série de transtornos que foram largamente mostrados aqui. E eu queria reafirmar que nós, desde a noite da sexta-feira, estamos trabalhando muito, muito, muito fortemente, sem medir esforços, seja em campo, com toda a mobilização, seja no apoio logístico a essas equipes, caminhões, materiais, homens, enfim, toda uma logística para que essas turmas não parem de trabalhar, no sentido de regularizar isso o mais rápido possível. Agora, mais uma vez, foi um evento absolutamente atípico, que entrou muito forte na área de concessão e que trouxe um grande impacto e danos à rede elétrica, que convive com a vegetação, que é aérea. Então, 95% das ocorrências foram oriundas de vegetação. Então, isso é grave, até porque, muitas vezes, você precisa, para recuperar a rede, nós perdemos, só de postes quebrados aqui em São Paulo, foram mais de 200 postes quebrados, transformadores,
cabos. Nós tivemos que subir quilômetros de cabos. Né? 100 quilômetros de cabos é a distância de São Paulo a Campinas. Você imagina a magnitude disto, né? De cabos que foram rompidos, foram ao solo. Muitas vezes você vai ao local e precisa retirar uma árvore gigantesca do local. Né? Para isso, é necessário contar com o apoio da Prefeitura, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Esse é um trabalho que precisa ser feito integrado. Presidente, para entrar no local, em várias imagens que vocês, inclusive, mostraram. Desculpa interrompê-lo. Fazer essa reconstituição da rede, é necessária a desobstrução. Presidente, desculpa interrompê-lo, nós estamos ao vivo também na TV Band, além da Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Eu queria entender por que não foi cumprido o prazo que foi dado, ainda que elástico pela Enel no fim de semana, de restabelecimento do fornecimento de energia em São Paulo até terça-feira, já que nós estamos na quarta e o senhor mesmo está dizendo aí que tem local que ainda está sem energia. Nós temos nesse momento, como eu disse, às 7 horas da manhã, nesse momento deve ser bem menos, até porque todas as ordens de serviço ainda remanescentes já estavam endereçadas com ordens de serviço. Isso deve, nas próximas horas, aí, ao longo do dia, deve estar absolutamente zerado. Mas é um trabalho que não é um trabalho trivial, é um trabalho complexo, como eu disse. Né? A rede foi danificada muito fortemente. Eu tenho 38 anos de vida profissional, eu nunca vi um impacto dessa magnitude, né? Por conta de uma tempestade em cima de uma rede de 2.100.000 clientes ficarem. Né? E o estado que a rede ficou é muito forte. Você percebe isso nas próprias imagens. Então, eu diria o seguinte, que o trabalho de recuperação ele foi hercúleo, né? Ele foi muito forte, e eu diria até que ele foi muito acima do esperado, em função exatamente dessa mobilização. No momento lá da sexta-feira à noite, nós conseguimos triplicar o volume de turmas em campo, saímos de 300 turmas para 900 turmas em poucas horas. Já no sábado, tínhamos 950, no domingo, 1.000 turmas, né? E a partir daí, 1.200 turmas. É algo muito, muito, muito forte. Evidentemente, nós estamos diante de uma área de concessão que não é trivial, ela é complexa. Ela tem trânsito, ela tem objetos ainda sobre a rede que precisam ser retirados, sobretudo árvores de grande porte. Ontem, às 11 horas do dia, eu estava reunido com a minha equipe de operação e ainda existiam 44 árvores de grande porte sobre a rede, que precisavam ser retiradas. A Prefeitura está também se esforçando muito fortemente no sentido de fazer isso em parceria com o Copom, com o Corpo de Bombeiros, com o Corpo de Bombeiros, etc. Mas isso não é um trabalho simples e trivial. Então, não dá para dizer o seguinte, olha, na hora tal, no tal segundo, etc. Agora, se você for olhar estatisticamente, você sai de 2.100.000 unidades consumidoras sem energia para 14.000, restando apenas 0,7%, entendo a dor, né, e me solidarizo com a dor de cada cidadão que está sem energia, de cada cliente que está sem energia. É horrível, né? É horrível isso. Né? Agora, saibam também do seguinte, o esforço aqui tem sido diuturno, hercúleo de toda uma equipe, não só a equipe de campo, mas a equipe que dá apoio a tudo isso. Presidente, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria de saber se o senhor considera que a Enel tem, de fato, uma estrutura de resposta às demandas, às queixas, né, suficiente. Se a empresa não terá sido, digamos assim, surpreendida ou flagrada com essa falta de estrutura, ou uma estrutura ainda em construção. Eu vejo aqui no PROCON, a Enel conseguiu desbancar nos últimos anos bancos, operadores de telefonia celular e outras empresas assim, que são campeãs de reclamação. Hoje é a Enel. A Enel só conseguiu, no ano passado, resolver 15,3% de todas as demandas que lhe foram apresentadas por meio do PROCON. E foi até já foi um avanço, porque no ano anterior, em 2021, o percentual de solução do problema foi de 6% de todas as demandas que chegaram à empresa. A Enel pretende investir numa melhor estruturação da sua área de serviços? Em primeiro lugar, me permita dizer o seguinte, esses números que você está citando aí, ponto 1, quando você
você precisa equalizar as coisas para poder comparar, né? Nós somos uma empresa que tem 8 milhões de clientes. Ter, vamos supor, 1.000 reclamações, por hipótese, no horizonte no universo de 8 milhões de clientes, é completamente diferente de você ter 500 reclamações no universo de 100 mil clientes. Então, você tem que comparar coisas iguais, né? Melão com melão, abacaxi com abacaxi. Então, você precisa parametrizar, né, os números. Se você olhar direitinho aí, você vai ver que os números de Mas, na verdade, presidente, foram 6.789 não parametrizados. Quando a gente, só para concluir o raciocínio, quando a gente compara coisas, a gente tem que parametrizar. Por isso que o número de homicídios, nascimentos, é sempre comparado por cada 100 mil habitantes, por cada 10 mil habitantes, etc. Do contrário, você está fazendo, não faz sentido, é matemático, né? Dizer também o seguinte, que esses números de resposta aí que você está citando, eu vou depois pedir aqui a minha assessoria que mande para você os números, fatos e dados, tá certo? Dos últimos 12 meses, do ano de 22, do ano de 23, porque esses números que você está dizendo aí, eles, assim, na minha humilde visão, eles não correspondem à verdade. Presidente, são números do PROCON, números oficiais do PROCON em 2022. Eu vou trazer para você os números oficiais do PROCON. 6.789 reclamações e apenas 1.043 foram resolvidas. É essa a pergunta. Mas o que eu gostaria de saber é se com esse episódio que aconteceu absolutamente imponderável, né, se a Enel pretende, também em razão desse histórico, pretende investir mais nessa estruturação, né, na estrutura de resposta às queixas dos cidadãos. Vamos lá. A Enel assumiu o controle da companhia em 2018. A companhia era controlada por um outro controlador e a Enel adquiriu a companhia em 2018 de um outro controlador privado. Entre 2018 e 2022 foram investidos na companhia 6,7 bilhões de reais. Vou repetir o número, 6,7 bilhões de reais. Se você dividir 6,7 bilhões de reais por 5 anos, vai dar mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. O controlador anterior, se você pegar os balanços, vai ver que ele investia, em média, apenas 0,8 bilhão por ano. Portanto, nós aumentamos em quase 80% os investimentos que, historicamente, a companhia recebia. E nesses 5 anos, né, os indicadores de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, também são dados públicos, se entrar no site da Agência Nacional de Energia Elétrica, você vai poder constatar o que eu estou dizendo. Em 2017, o nosso indicador, né, de DEC, que é a duração equivalente por consumidor, era de 11,7 horas. Nós fechamos 2022 com 6,36 horas, ou seja, o tempo médio que cada cliente fica anualmente sem energia caiu quase a metade. Isso é muito significativo e é exatamente função dos investimentos, fatos e dados. O outro indicador de confiabilidade é o FEC, frequência equivalente por consumidor. Também, se você for no site da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, você vai ver lá que em 2017, né, o FEC da companhia era de 6,22 vezes por ano, ou seja, cada cliente ficava 6,22 vezes em média por ano, e nós fechamos 2022 com 3,4 vezes, ou seja, também caiu quase a metade, o que é uma evolução fantástica, fantástica. Agora, isso não pode ser maculado nem confundido por um evento climático de grande extremidade que afetou a rede enormemente, danificou a rede de uma maneira muito forte e que afetou 2 milhões e 100 mil clientes. A gente precisa ter um olhar, o nosso negócio, o negócio de distribuição de energia elétrica, de infraestrutura, ele é um negócio de capital intensivo e de larga maturação. São investimentos e você vai colher os resultados de confiabilidade e de qualidade disso ao longo dos anos. É isso que está acontecendo. Isso não significa que a rede é imune, de forma alguma, né, a eventos dessa natureza. O que nós temos que fazer, e aí o que a gente precisa fazer é, dado que esses eventos climáticos são mais frequentes
e mais intensos, quem são os grandes agressores? É o vento associado à vegetação, né, sobre a rede, dado que ela é aérea. Então, a gente precisa juntar forças com os municípios, não apenas o município de São Paulo, mas com os municípios, isso é Brasil afora, né? E aqui em São Paulo, os 24 municípios da área de concessão, fazermos um amplo levantamento dessa vegetação que pertence ao município, um mapeamento delas georreferenciado, um levantamento da sanidade desse parque arbóreo, né? Qual é a saúde fitossanitária dessas árvores, e a partir desse levantamento bem estruturado, um plano de ação para ir tratando essas árvores, né? Tratando essas árvores, substituindo aquelas que estão doentes, atacadas por cupins, para quando venha o vento, a copa dela fica muito pesada com chuva, com água, e o caule está corroído por cupim, ela não caia sobre a rede. 95%, como eu disse, das ocorrências sobre a rede elétrica nesse vendaval, foram árvores que caíram sobre a rede. A remoção de muitas dessas árvores, só o município de São Paulo tem 650 mil árvores. Na nossa área de concessão, aproximadamente 3 milhões de árvores. Árvores de grande porte que caem sobre a rede, as equipes que vão lá atuar precisam que antes, né, o Corpo de Bombeiros, o município, a Defesa Civil desobstruam, tirem a árvore, cortem a árvore, tirem a árvore, para que a gente possa ir lá, trocar os postes, colocar novo transformador, cabos, etc. Presidente. Então, é um trabalho assim, muito forte, precisa ser de natureza muito preventiva e atuar sobre os agentes que são agressores. Então, presidente, e esse é um trabalho que não é para amanhã apenas, é um trabalho que tem que ser permanente, para se colher os frutos mais adiante. Um outro caminho, né, é o caminho de enterramento de rede, que é um caminho caro, extremamente caro. 1 quilômetro de rede subterrânea custa entre 8, 10, às vezes até 12 vezes mais do que uma rede aérea, né? E a gente precisa ter muito, muito cuidado ao aplicar essa solução. Por quê? Porque se ela for aplicada indistintamente, a tarifa sobe muito. E ao subir muito, pode impactar o bolso do consumidor, né? Então, a gente tem que lembrar que o serviço de energia elétrica no Brasil, dados do IBGE, atingem 99,8% da população. Isso é motivo de orgulho, presidente Max, para um país como o nosso, tá ouvindo a só gente, tem 50% de saneamento básico. O senhor está ouvindo a gente aí? Só para concluir aqui não, o porque o senhor já misturou o outro assunto, a gente precisa voltar nessa questão das árvores. A Prefeitura de São Paulo diz que tem 4 mil pedidos para a Enel, para que a Enel faça o desligamento da rede para que eles possam podar a árvore. É um dado da Prefeitura de São Paulo. Deixa eu te dar os dados oficiais, então. Só para completar a pergunta, que eu vou ser mais rápido que o senhor na resposta. E há a informação de que a Enel não desliga porque há uma meta de faturamento e ao desligar cai a receita. É verdade isso? Vamos lá. Nós temos um convênio de podas com a Prefeitura de São Paulo. Convênio esse muito bem feito entre as duas partes, feito mais ou menos 2 anos e meio atrás, e ele funciona muito bem. Há, inclusive, um sistema informatizado que nós desenvolvemos em parceria com a Prefeitura de São Paulo, exatamente para agilizar, né, todas as solicitações. E lá é um repositório de tudo o que aconteceu. E nós temos um prazo de 90 dias entre a solicitação do município, da Prefeitura de São Paulo, para executar isso, tá certo? 90 dias. Nós temos, nesse momento, 2.534 solicitações, mas todas elas estão absolutamente dentro desse prazo de 90 dias. E são fatos, são dados do sistema que estão lá. Né? Esse é o fato. Ou seja, você pega lá, vou repetir o número, nós temos 2.534 solicitações e todas elas estão dentro do prazo de 90 dias estabelecido no nosso convênio de parceria com o município de São Paulo. Nós não temos nenhum problema se eventualmente eu não tenho compromisso com o erro. Se nós errarmos, se nós estivermos atrasados, se nós estivermos equivocados em algum momento, a gente vai reconhecer o erro e vai fazer. Agora, narrativas não vão resolver os problemas. Eu trabalho muito com fatos e dados. Tá? E dizer também o seguinte, sempre, até por uma questão de segurança pública, sempre que uma árvore de grande porte cai sobre a rede, né,
imediatamente, quando é preciso fazer um serviço emergencial, imediatamente a gente vai lá, manda equipes, né, para exatamente desligar a rede. E quando, muitas vezes também, dado o grau de automatismo que nós temos no centro de operações, muitas vezes isso é desligado remotamente ou presencialmente, até porque se não fosse feito, um cabo energizado sobre o solo poderia matar de média e alta tensão, poderia matar muitas pessoas. Então, assim, mais uma vez, narrativas não vão nos ajudar a resolver estruturalmente essas situações. Presidente. A gente precisa, na verdade, estar juntos e construir soluções. Presidente, deixa eu então olhar para frente aqui. Pois não, Thaís. Porque é o seguinte, o presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier Lins, está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Queria fazer duas perguntas para o senhor olhando para frente. A primeira delas, ligada à chegada do verão. Todo mundo sabe que o El Niño está deixando esse tempo maluco e ninguém sabe exatamente como vai ser o comportamento do clima no verão, que já é uma época de chuva, de mais precipitação, de mais ventos, enfim. A falta de luz no verão é mais comum do que, por exemplo, no inverno, que é uma época seca. Então, qual vai ser o procedimento diferente da Enel a partir de agora para evitar que num próximo fenômeno climático que pode acontecer haja esse tipo de repercussão no fornecimento de energia e com essa demora no restabelecimento? E a segunda pergunta também, olhando para frente, Thaís. Deixa eu só fazer a segunda pergunta, presidente, Isso. é o seguinte, muita gente perdeu dinheiro nesse momento. A Associação Comercial de São Paulo calcula só para o comércio um prejuízo de 120 milhões de reais por gente que não operou, por exemplo, no final de semana. Restaurantes, a cidade estava lotada por causa da Fórmula 1. Enfim, qual é a política da Enel em relação à possibilidade de indenização às pessoas que tiveram prejuízo por causa do não fornecimento de energia? Ótimo, Thaís. Primeiro vamos à questão do verão. Né? O verão começará tecnicamente lá no dia 22 de dezembro. Né? E anualmente, isso é de longa data no setor elétrico, anualmente nós montamos o chamado Plano Verão. Inclusive, divulgamos isso com todos os stakeholders, municípios, Estado, Arcesp, enfim, todos os entes envolvidos. Apresentamos qual é o Plano Verão ali em dezembro, porque o verão, né, nos meses, sobretudo, de janeiro, fevereiro e março, ele incide muito fortemente. Esse evento que aconteceu sexta-feira passada, nós estamos em plena primavera, né? E aí os próprios institutos de meteorologia falharam, né, ao prever as velocidades desses ventos. Evidentemente que o plano verão inicia normalmente em janeiro, e a gente sabe toda a preparação é em janeiro e é apresentado para a sociedade, para os stakeholders. Ele vai, dado isto aqui, a gente, com essa mobilização que a gente fez, a gente vai mantê-la. Essa mobilização extraordinária. Thaís, nós tivemos que trazer eletricistas de outras áreas de concessão que nós temos para reforçar. Equipamentos vieram, inclusive, do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, para reforçar a nossa atuação. Nós colocamos, como eu te disse, na sexta-feira à noite, triplicamos ali o número de turmas, de 300 para 900. Nesse momento, são 1.200. São 4 vezes mais do que uma mobilização normal. Então, o que nós vamos fazer? Diante disso, diante aí do fenômeno El Niño, que parece que a tendência é vir mais exacerbado nesse período chuvoso agora, que virá, né, a partir de janeiro, a gente vai manter a mobilização, exatamente como uma ação mitigatória. Mas, volto a dizer, nós temos que usar esse evento desse momento, como para que nós, municípios, todos os stakeholders associados, juntemos forças, cada um naquilo que lhe compete, na sua faixa de rolamento, para que a gente possa fortalecer essa infraestrutura, as providências, os protocolos, ter planos de contingências mais ágeis, no sentido de poder atuar com mais prontidão, né? De maneira integrada. Porque essa é uma infraestrutura que ela convive no ambiente urbano, com árvores e com outros elementos. O outro aspecto que você colocou é a questão do ressarcimento, né? Uma empresa de distribuição de energia elétrica no Brasil, o Serviço de Distribuição de Energia Elétrica no Brasil, ele é competência exclusiva da União, que exerce esse poder através da Agência Nacional de Energia Elétrica,
E tem legislação específica, normativo específico e contrato específico. Então, no normativo emanado da Agência Nacional de Energia Elétrica, há duas normas que já prevêem o ressarcimento, por danos elétricos provocados a equipamentos eletroeletrônicos. Então, se você teve na sua residência, lá na sexta-feira à noite, um equipamento que eventualmente tenha sido danificado por este evento, tá certo? Existe todo um protocolo, um procedimento que funciona há décadas, né? Ele é razoavelmente ágil, o cliente dá entrada, tem um protocolo, é feita uma inspeção do equipamento por um técnico especializado, terceirizado, né? E aí, se o diagnóstico for que, de fato, ele foi afetado por aquele evento, o dano é sem nenhum problema. E isso é dentro, inclusive, dos prazos estabelecidos pela ANEEL, que nós estamos discutindo agora com a Agência Nacional de Energia Elétrica, até por orientação dela também, a antecipação desses prazos. Tá? Ponto 2. O cliente que fica sem energia por um desligamento, ele também recebe uma compensação na conta seguinte. Existe uma metodologia estabelecida na ANEEL no procedimento de distribuição chamado PRODIST, tem lá cláusulas, etc., metodologia. Isso é calculado e na conta subsequente, no mês subsequente dele, isso é abatido, esse valor que é calculado individualmente para cada unidade de consumidor, isso é abatido da conta dele, né? Ou seja, ele está recebendo uma compensação. Agora, existe um terceiro aspecto. Quem, por exemplo, não abriu seu comércio no final de semana porque não tinha energia, né? Aí é uma outra situação. Como a Enel vê isso e a possibilidade de indenização? Isso. Quem perdeu comida, quem não conseguiu abrir o comércio, isso não está previsto, Thaís, na legislação e na regulamentação do setor elétrico. Tá? Na reunião que nós fizemos na segunda-feira à noite, as 5 distribuidoras que atuam no estado de São Paulo, junto com o governador Tarcísio de Freitas, junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica, seu diretor-geral, o Sandoval Feitosa, estava lá, né, e acompanhou toda essa reunião, foram 3 horas de reunião. Esse foi um dos temas debatidos. O governador Tarcísio pediu, né, que a Agência Nacional de Energia Elétrica coordenasse um grupo junto com as distribuidoras para, em até 30 dias, tentar encontrar alguma forma de abranger para esse evento específico essa possibilidade. Evidentemente que a distribuidora, qualquer que seja ela, não pode fazer absolutamente nada sem que a norma seja estabelecida e flexibilizada. Então, ao longo dos próximos 30 dias, a partir de segunda-feira, tem um grupo coordenado aí pela agência que vai estudar isso e ver se encontra uma solução. A gente sabe, né, dos impactos disso, sobretudo na população de menor renda, sobretudo na pessoa que perdeu comida em casa, tem dificuldade de fazer a feira, etc. A gente tem essa percepção clara, mas nós não podemos fazer nada além do que está previsto na legislação, nem na regulamentação. Por isso, é tão importante esse trabalho, que será coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no sentido de buscar algum grau de flexibilidade nessa regulamentação para esse evento específico. Presidente, essa questão de árvores sempre foi um problema sério em São Paulo, né? É um problema histórico. A Enel, quando se apresentou para disputar a concessão, certamente sabia disso, né? Então essa questão arbórea, embora tenha acontecido um fenômeno, foi um evento fora da curva, mas assim, é um problema com o qual a Enel já deveria ter aprendido a conviver, né, desde quando assumiu a operação da energia elétrica na cidade de São Paulo. Eu gostaria de saber exatamente isso, além de uma melhor estrutura para responder às queixas dos clientes, né, que afinal de contas pagam, que pode faltar energia, mas o que não falta é conta no fim do mês, né? Então eu queria saber o que é que a empresa pretende fazer objetivamente, né? Enfim, no exercício das suas atribuições,
para resolver essa questão, para que o cidadão fique cada vez menos dependente dos humores dos ventos, né, para ficar com energia ou não em casa. Pedro, mesmo com as condições climáticas que estão postas e que se apresentam, mesmo com toda essa arborização na área de concessão, isso não é privilégio nosso, outras áreas de concessão têm também, tá certo? Por quê? Mais uma vez, porque no Brasil como um todo, a vegetação, a rede de energia elétrica ela é majoritariamente aérea. E isso por quê? Isso foi um padrão definido no início do século passado, tá? Exatamente para que houvesse a universalização do serviço. E o Brasil conseguiu isso e é motivo de orgulho nacional. Isso, evidentemente, tem uma vulnerabilidade, é uma solução de compromisso. Você consegue um padrão mais barato, que caiba no bolso de todos. Água, esgoto e saneamento, só 50% dos lares do Brasil tem. Né? Energia, todo mundo tem. IBGE, 99,8% dos lares brasileiros tem energia elétrica formal. Então, mas isso precisa caber no bolso de todos os consumidores, inclusive dos de baixa renda. Então, qual é o desafio? Né? Qual é o desafio? É buscar uma forma de, tendo a vegetação, tendo os eventos climáticos, a rede se torne mais resiliente. Perceba, eu disse para vocês aqui anteriormente, os 2 indicadores de confiabilidade, de qualidade da companhia melhoraram significativamente nos últimos 5 anos, apesar da vegetação e apesar das condições climáticas mais agressivas. O DEC saiu de 11,7 horas em 2017 para 6,36 horas em 2022. Mas, presidente, qual seria 6 horas essa e 15. forma? E o FEC saiu em 2017 de 6,22 e hoje é 3,25 horas, metade. Quer dizer, apesar de tudo isto, a confiabilidade e a qualidade do serviço de energia elétrica prestado na área de concessão da Enel é hoje bem melhor do que era 5 anos atrás. Mas, presidente, quando o senhor fala que é necessário buscar uma forma para que a confiabilidade do sistema seja maior, qual seria essa forma? Qual é o grande agressor? São 2 caminhos, Thaís. Qual é o grande agressor? É vegetação. Então, nós temos que atuar porque 95%, mais uma vez, das ocorrências sobre a rede nesse evento de sexta-feira foram árvores e galhos que caíram sobre a rede. O restante foi telhado, placa de chapa de zinco, né, telhado de posto de gasolina, etc. Então, a gente tem que atuar sobre a causa majoritária, que é a vegetação. E a vegetação ela precisa ser, né, tratada do ponto de vista fitossanitário, a prefeitura precisa fazer isso, né, fazer um amplo mapeamento, fazer um trabalho de substituição dos elementos essa questão das árvores a gente vê muito nas cidades. Viu, presidente? Aproveitando essa questão das árvores, a Enel sabe, essas árvores elas são nativas ou são árvores que foram plantadas aí depois? Isso. Então, esse é um ponto muito importante. A gente percebe o seguinte, aqui em São Paulo existem árvores que não são nativas, nem são adequadas ao ambiente urbano. Uma árvore ao ambiente urbano ela não pode ser uma árvore de grande porte, nem pode ser uma árvore exógena à nossa flora. Né? Então, ter eucaliptos numa área urbana é incompatível, ter palmeiras no ambiente urbano é incompatível. Nós temos uma árvore chamada tipuana, em larga escala aqui em São Paulo. É uma árvore super frondosa, de caule grosso, belíssima, que foram trazidas para São Paulo 60, 80 anos atrás. Né? Só que elas são muito susceptíveis às pragas, sobretudo os cupins, que atacam o seu tronco. Externamente, você acha que a árvore está sadia, mas o tronco dela muitas vezes está corroído por dentro. Quando tem uma chuva, sobretudo chuva com vento, a copa fica muito mais pesada, né? E essa árvore, o tronco dela não resiste ao peso da copa encharcada e aos ventos que vêm com maior velocidade. Essa árvore literalmente desaba, né? Desaba. E aí ela desaba sobre a rede, sobre veículos, sobre pedestres que estão na calçada, mortes. Né? Então, isso precisa ser atacado, ser tratado. E dado o volume de árvores que existe, 650 mil árvores, né? Esse trabalho estrutural
ele precisa começar, a prefeitura precisa ter um plano junto com as distribuidoras e com as outras entidades que têm interface com esse problema, no sentido de montar um plano, fazer o diagnóstico, primeiro um diagnóstico dessas árvores, um diagnóstico fitossanitário dessas árvores, um mapeamento georreferenciado delas, esse levantamento fitossanitário e depois um efetivo plano com as datas, etc., para tratamento dessas árvores, ainda que seja ao longo dos anos, começando por aquelas árvores, aquelas regiões que têm árvores mais críticas de maior porte. Né? E ter também um plano diretor para que as novas árvores a serem plantadas no futuro sejam árvores compatíveis com o ambiente urbano. E é assim que a gente vai mudar ao longo do tempo esta realidade. Queria agradecer ao presidente da Enel Distribuição São Paulo, Max Xavier Lins, que falou ao vivo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV, com transmissão também na Band Aberta no Bora Brasil. Muito obrigada, viu, presidente? Eu que agradeço a vocês, Thaís, Pedro e Cláudio, a oportunidade de achar os esclarecimentos e quero reafirmar o nosso compromisso total em darmos seguimento, estamos nas ruas até zerarmos tudo isso. Muito obrigado, bom dia a todos. Presidente, deixa eu tirar uma dúvida que é muito mais simples do que tudo que a gente tratou. Tem ouvinte que fala Enel e tem ouvinte que fala Enel. Como é que é o jeito certo de falar o nome da empresa? Nós chamamos aqui no Brasil Enel para não confundir com a Agência Nacional de Energia Elétrica chamada ANEEL. Né? Ah, tá. Então nós chamamos Enel para não confundir com a ANEEL, porque normalmente fica essa confusão nas duas nomenclaturas, e aí nós optamos por chamar Enel, ok? Para exatamente não confundir com a sigla da Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL. Ok? Presidente, eu tenho uma última questão somente, rapidinho aqui, que é o seguinte, os ouvintes e telespectadores têm questionado, que é exatamente por que é que as outras concessionárias resolveram as pendências em apenas 24 horas, a EDP, CPFL e a Enel não. Se você pegar o mapa dos ventos dessa tempestade que varreu, posso mandar para vocês, posso também mandar isso para vocês, né? É um dado que não é nosso, é um dado da Iowa University, que subsidia os principais institutos meteorológicos do Brasil. A gente vai mandar para vocês. Você vai ver que essa tempestade que varreu o estado de São Paulo com 400 quilômetros de extensão, ela teve distintas velocidades de ventos em distintos pontos do estado. Né? Ver que exatamente na nossa área de concessão, nesse mapa que nós temos, do levantamento, é onde houve os maiores ventos, os ventos de 103, rajadas de 103 e 105 km por hora. Eu tenho aqui, inclusive, deixa eu só dar uma olhada muito rápida, e já te digo aqui, mas sem prejuízo de te enviar, tá certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, na nossa área de concessão, a rajada de vento máxima aconteceu de 103 km por hora às 16h15, digo até o horário. Né? Lá em Campinas foi de 80 km por hora às 16h10. Né? Em Taubaté, que não é área de concessão nossa, nem Campinas, foi de 43 km por hora às 13 horas da sexta-feira. Em Guaratinguetá, que também não é área de concessão nossa, foi de apenas 35 km por hora às 17 horas. Em Ribeirão Preto, que também não é área de concessão nossa, foi de 65 km por hora às 17 horas e 35 minutos. Então, assim, a tempestade foi muito forte, mas ela não foi uniforme. E nós, né, infelizmente, estávamos, nossa área de concessão ficou no ponto onde ela foi mais intensa. Como também, lá no fevereiro, vocês lembram, né, houve uma grande tempestade que atacou de forma muito mais intensa, onde? Na região de São Sebastião, que provocou todos aqueles desmoronamentos. Então, os ventos, apesar da tempestade ter sido muito ampla, uma extensão de 400 quilômetros, pessoal, ela não teve ventos uniformes. Né? E aí nós, né, infelizmente, na nossa área de concessão, que é a área mais concentrada demograficamente de redes, etc., e mais complexidade de trânsito, nós tivemos ventos de 103 km por hora.
Eu vou pedir minha assessoria para encaminhar isso para vocês, porque é bem didático. Santos foi 150, né? Em Santos eu não tenho esse registro, tá? Eu não tenho esse registro aqui em Santos. Acho que é possível levantar, mas não tenho. Os que eu tenho são esses aqui, tem inclusive por áreas de concessão, tá? Obrigado, presidente Marcos Xavier Lins, presidente da Enel Distribuição São Paulo, que conversou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente nesta manhã. Boa sorte aí, até uma próxima, viu? Muito obrigado, pessoal. Um bom dia para vocês, tudo de bom. Bom dia.